O acidente entre carro e caminhão deixou 2 pessoas em estado grave. Ao vivo com detalhes do caso, eu volto agora com Gustavo Batista no local onde o acidente aconteceu. Gustavo, a emissora da notícia ao vivo é a Record. A notícia no balanço geral do jeito que só você sabe contar, Gustavo. Vamos lá, Valentim, olha só, esse acidente aconteceu na rodovia Cunha Bueno, entre as cidades de Pradópolis e uma importante usina que tem aqui na nossa região. Neste momento, ainda tem por aqui parte desta ocorrência, né? A gente pode dizer dessa forma. Inclusive tem a carretinha que era utilizada pelo automóvel, essa carretinha aí que acabou sendo arremessada aqui para o outro lado da pista. Tem também, inclusive, o motor aqui no acostamento. Esse motor seria deste automóvel que se envolveu nesta ocorrência. E lá do outro lado a gente pode observar nas imagens do Roberto Luiz este veículo aí completamente destruído. Veículo que seguia da cidade de Matão. A informação que nós temos, esses 2 trabalhadores saíram hoje, logo pela manhã, da cidade de Matão, seguiam para um serviço aqui na cidade de Pradópolis, quando então aconteceu este acidente, esta ocorrência. O que foi que aconteceu aqui por volta de 9 horas da manhã, a informação que nós temos? Este motorista que estava conduzindo este automóvel, ele teria perdido o controle. Inclusive uma testemunha que daqui a pouco a gente vai ouvir, ela falando com a nossa equipe de reportagem, vai falar em detalhes sobre isso. Ela testemunhou este motorista perdendo o controle, inclusive esta carretinha aqui balançando aqui pela rodovia, e aí então, logo em seguida, este motorista acabou indo com força, né, batendo com força na lateral daquele caminhão que a gente pode observar lá na frente. De imediato, uma das vítimas, existiam 2 pessoas dentro deste automóvel. Uma das vítimas foi arremessada para o lado de fora, a outra ficou presa dentro deste veículo, e aí nesse instante já aconteceram os primeiros socorros, inclusive realizados por esta testemunha que a gente vai ouvir daqui a pouco. De imediato, claro, o SAMU e o Corpo de Bombeiros foram acionados, inclusive o Corpo de Bombeiros para retirar este homem que estava preso nas ferragens, e a informação que nós temos é que eles tiveram vários ferimentos, não teriam risco de morte, mas estão, claro, com ferimentos graves, sendo atendidos ainda no pronto-socorro na cidade de Pradópolis. Como a gente já disse, esta Paraty, este veículo aqui, ele seguia sentido a Pradópolis, já o caminhão no sentido oposto. Então, este automóvel perdeu o controle, bateu na lateral ali deste caminhão, acabando provocando esta batida. A gente observa que neste momento, inclusive, existe toda uma sinalização aqui pelo local, inclusive tem viaturas aqui do Departamento de Estradas e Rodagens, tem também da Polícia Militar Rodoviária, nesse instante sinalizando aqui o local que tem muito tráfego, principalmente de caminhões por aqui, porque nós temos uma usina de cana-de-açúcar e também aqui é uma rota de fuga de pedágio, e aí a gente tem muitos caminhoneiros, claro, fugindo dos pedágios que existem em outras rodovias que cortam aqui a nossa região, mas também temos muitos veículos, pessoas que saem, por exemplo, da cidade de Guariba, pega uma rota ali por dentro, consegue chegar, por exemplo, até a cidade de Pradópolis, Dumont, depois em Ribeirão Preto acaba cortando vários pedágios que existem nesse trajeto. Então é por isso que a gente vê a todo instante um fluxo muito intenso aqui. E aí existe, claro, uma atenção, porque é uma pista simples, né? Uma pista dupla, né? Mas é uma pista simples com veículos de ambos os lados e muitos caminhões, o que exige, claro, uma atenção aí redobrada dos motoristas que passam por aqui, principalmente veículos de menor porte. A gente vai ouvir agora a entrevista que nós fizemos agora há pouco com essa testemunha que também ajudou aí nos primeiros socorros aí destas 2 vítimas aqui na pista por volta de 9 horas da manhã. Vamos ver. O veículo, a primeiro momento, ele vinha estável. Teve um determinado momento que ele começou a balancear a parte da carretinha, onde vinha o reboque com os portão atrás. Ela começou a balançar muito, ele perdeu o controle, ele veio para o acostamento, o veículo rodou, foi onde ele chegou a bater na lateral da carreta. E aí ficou nessa situação? Ficou nessa situação. Ao momento a gente parou, prestou primeiros socorros, as duas pessoas que estavam dentro, uma já estava ao solo e a outra permanecia presa dentro do veículo.
A gente prestou o primeiro socorro ao que estava ao solo, ele estava consciente, orientado, preocupado com o que estava no veículo. A gente foi até o veículo e começou a conversa com o que estava preso, para manter ele consciente, conversando com ele até a chegada do socorro. Mas a todo momento ele estava consciente, só reclamava muito de dores, ferida na cabeça, mas a todo tempo consciente. E aí, como que você ficou nessa situação aí, diante de tudo isso? Porque você queria ajudar eles. Sim. A gente fica meio assustado, porque apesar que é uma coisa que está decorrente, ultimamente a gente está vendo bastante isso nas estradas. Essa estrada aqui é uma estrada que já não está fácil caminhar por ela, eu passo várias vezes por ela, já quase sofri acidente nela, 1 ou 2 vezes já. Seria correto que fizesse a triplicação dessa via aqui para facilitar a passagem das pessoas, ainda mais com bastante trânsito de caminhões, né? Então fica muito complicado os veículos de pequeno porte competir com uma ultrapassagem com veículos de grande porte, mesmo em áreas que a passagem é permitida. E quem fez o socorro? Como foi o socorro? E claro que você está torcendo para eles se recuperarem, né? Sim, a gente está torcendo para eles se recuperarem. O socorro foi um pouco intenso. No momento começou a aparecer bastante pessoas que queriam ajudar, pessoas que se preocupam também, né? Muitas das vezes a gente fica perdido, só que às vezes a gente consegue fazer um entendimento melhor. Eu fiz um curso de primeiros socorros, então eu entendo um pouco. Como não mexer na vítima, a gente tentou manter ela estabilizada, sem se movimentar muito, porque a gente não sabia as fraturas que elas tinham, né? Então a gente tentou, no máximo, deixar ela imobilizada até a chegada do corpo de bombeiro. Aí chegou o bombeiro, o SAMU, como que foi o socorro? Aí chegou o SAMU primeiro, fez o socorro do que estava ao solo, depois veio a chegada do corpo de bombeiro e fez o socorro do que estava preso dentro do veículo. Eles estavam graves? Estavam bastante feridos, assim, não tinha muita gravidade, tinha bastante hematomas, cortes profundos na cabeça, no braço, estavam com bastante cortes. Mas a todo tempo conscientes. O que estava preso ainda pediu para mim catar o celular dele, fazer a ligação para um familiar dele, que seria a irmã dele. A irmã dele, até o momento do socorro, ela não chegou, mas acredito que agora, nesse momento, ela esteja lá no hospital com ele. Está torcendo para eles se recuperarem, né? A gente torce, é um profissional da nossa área também, a gente trabalha na mesma área, a gente trabalha por conta, então a gente sabe como que é a corrida da nossa vida, nosso dia a dia, então a gente está sempre torcendo um para o outro. Olha, realmente uma situação muito complicada e pelo estado que o carro ficou, a gente fica preocupado, né, com o estado de saúde dessas 2 pessoas que se envolveram nesse grave acidente. Gustavo, chama a atenção também que o motor, eu não sei, imagino que no impacto o motor tenha sido arrancado. Não sei se na hora do resgate os bombeiros precisaram separar essa parte do carro e você que está aí no local, mas uma hora que o nosso cinegrafista, o Roberto Luiz, deu o detalhe, o motor está separado do veículo que está do outro lado. Aí, olha que perigo essa pista, gente. Olha ali a ultrapassagem agora atrás do Gustavo, ó. Olha que perigo. Olha só o caminhão no acostamento atrás de você aí, Gustavo. Cuidado aí, pelo amor de Deus, hein? Olha só o que está acontecendo. Eles estão desviando pela mão contrária. Olha aí, Gustavo, que perigo, hein? Com certeza. E como eu disse na abertura aqui do Balanço Geral, essa situação é muito constante aqui pela rodovia Cunha Bueno, porque é uma rota aí de fuga, de pedágio. Então, como a gente vê, olha só a quantidade de veículos na sequência que a gente observa por aqui. Uma pista simples com 2 mãos nos 2 sentidos, que exige muito cuidado aí dos motoristas. Principalmente por quê? Por causa desses veículos de grande porte. Então, numa velocidade que você está aqui, se você perder o controle, como aconteceu muito provavelmente com este automóvel, o acidente pode ser muito grave, Valentim. E aí a gente vai ver agora no sentido contrário. Olha só, o trânsito é constante. Não para nenhum momento por aqui. Olha só a quantidade de caminhões e de automóveis passando aqui pela rodovia Cunha Bueno. E aí a gente tem um agravante aqui, porque o acostamento, se a gente for observar aqui nas imagens do Roberto Luiz, não é aquele acostamento plano, né? A gente tem uma queda aqui. Então, se você puxar às vezes para o acostamento, se você não estiver bem ali firme na direção, você pode também acabar provocando um acidente se você não estiver com o controle total do seu automóvel, do seu veículo. A gente observa aí nas imagens do Roberto Luiz, olha só a situação. Em relação ao que você comentou sobre o motor, a gente não tem essa confirmação se esse motor teria sido retirado aí durante o resgate destes
dessas duas pessoas, desses dois homens, ou se ele já teria sido arremessado para cá. Tá? A informação que a gente tem de pessoas que passaram por aqui é que ele realmente teria sido arremessado aqui para este ponto. Claro, depois ele foi colocado totalmente aqui por acostamento para liberar a pista, para liberar esta via aqui por causa do grande fluxo de motoristas que tem por aqui. É claro que durante o socorro a pista precisou ser fechada, mas logo em seguida ela foi aí liberada, né? Já que houve o socorro destes dois homens que estavam neste automóvel. Neste momento a gente reforça mais uma vez a atenção aí dos motoristas que passam por aqui, seja em veículos de grande porte, em automóveis que estão aí nesta rota de fuga de pedágios aqui na nossa região. Quem passa por aqui tenha um pouco de cuidado, de atenção, não precisa, claro, parar o veículo porque a pista está liberada, mas é importante ter atenção porque estamos aqui com uma sinalização aqui neste trecho, né? Para quem vem, por exemplo, da cidade de Guariba, de Jaboticabal, é logo depois da usina, e para quem vem de Pradópolis, é logo depois que você entra aqui na rodovia Cunha Bueno. E a gente observa aqui o automóvel ainda está por aqui, na verdade, o resto deste automóvel, esta carretinha, este motor. A gente tem, inclusive, a presença já aqui do guincho da concessionária, que deve daqui a pouco começar a retirada aí desses destroços do automóvel e também do motor, e com certeza retirar toda essa carretinha. Mas enquanto isso não acontece, é importante ter cuidado, né? Até porque lá na frente a gente tem também este caminhão que permanece aqui no acostamento, parado, claro, muito provavelmente aguardando a perícia, né? Ele estava sendo ouvido agora há pouco também pela Polícia Militar Rodoviária, e aí, claro que esse caso deve ser aí investigado, né, pela polícia para tentar entender toda a dinâmica desta ocorrência, né? O lado bom, por enquanto, que nós temos é que esses dois homens saíram daqui de forma consciente, apesar de estarem com ferimentos graves e não estariam correndo aí um risco de morte, Valentim. É o que a gente torce realmente, né? Que eles sejam atendidos de forma eficiente, rápida, ágil, aqui no pronto-socorro da cidade de Pradópolis e consigam sobreviver diante desta ocorrência tão grave que aconteceu aqui na rodovia Cunha Bueno. E para a gente encerrar, se a gente for pegar pelos arquivos aí da Record, a gente vai encontrar muitos acidentes graves que aconteceram por aqui. Eu acabei de me recordar de um, se eu não me engano foi envolvendo um Fusca, em que toda uma família acabou perdendo a vida também por aqui, Valentim. Olha, uma rodovia muito perigosa, hein? Nós estamos vendo ao vivo as imagens, ultrapassagens perigosas, caminhões, carros, uma rodovia muito movimentada, um fluxo muito grande, porém, uma rodovia de pista simples, tá? E aí, todos os acidentes que têm acontecido, infelizmente, terminam de uma maneira mais grave. O Gustavo se recordou desse envolvendo um Fusca, esse agora também envolvendo duas pessoas em estado grave. A gente está de olho, acompanhando detalhes desse acidente e, claro, qualquer nova informação atualizando aqui no Balanço Geral.